Olá, o Espaço Unisanta está no ar, com as maiores notícias aqui do Complexo Santa Cecília e muitas outras novidades. Hoje ainda tem um bate-papo super especial, não perca! Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Marcela Cunha, da Maratona Aquática, e nessa semana vocês vão conferir um pouquinho da minha vida no Espaço do Unisanta. O futebol americano vem crescendo e conquistando o coração dos brasileiros. Aqui na Unisanta não é diferente. 2 alunos de engenharia criaram o time Buzzards, que pratica uma modalidade similar. Sabe aquela paixão nacional? O futebol. Na Universidade de Santa Cecília, o esporte tem dividido espaço com o flag, uma categoria bem parecida com o futebol americano, que não exige tanto contato físico entre os jogadores. A ideia de criar o Buzzards surgiu em uma parceria de 2 ex-atletas do Santos Tsunami. Eu e o Luan, que é o vice-presidente, a gente jogava num outro time e aí a gente ingressou aqui na faculdade de engenharia da Unisanta. Conversamos, a gente viu que tem um grande número de pessoas aqui na universidade. Pensamos, por que não montar o time de futebol americano na universidade, já que tem tanta gente, principalmente na engenharia. E foi aí que surgiu a ideia. A gente fez uma peneira, chamamos um técnico, que era o nosso antigo técnico na outra equipe que a gente jogava. Ele aceitou o convite e aí montamos um time, teve 20 interessados no começo. Daí então só foi crescendo. Segundo a ESPN, em 3 anos, a audiência dos jogos da NFL cresceu em 800% no Brasil. Para o presidente Lucas Neves, as universidades estão seguindo a tendência e aderindo ao esporte. E não foi por acaso que o time ceciliano de flag realizou um processo seletivo para recrutar novos atletas. Vocês vão começar no cone, vocês vão correr até o outro cone, correr até o último e sprintar até o final, mudando de velocidade e abaixando e encostando no cone para estar fazendo essa mudança. E para garantir uma vaga na equipe não foi fácil. As posições dentro de campo são ocupadas de acordo com o desempenho de cada atleta nos 4 testes físicos: salto em distância, velocidade, tiro de 40 jardas e as famosas flexões. O atleta sendo aprovado, a gente passa para os nossos coaches e os nossos coordenadores dispõem de técnicas e métodos de ensino para cada posição, no caso. E sabe quando junta aquele friozinho na barriga com a ansiedade de iniciante? Quem passou pela avaliação pela primeira vez pôde sentir de perto essas sensações. Achei bem interessante, bem puxado. O pessoal pegou bem como é o processo seletivo de teste físico de futebol americano, por exemplo. E achei muito bem aplicado. O pessoal está entendendo bastante do assunto. Por fazer tempo que eu não estava em contato com o esporte, acho que me saí bem, assim, foi bem. Segundo 2 jogadores que já tiveram essa experiência no ano passado, a força de vontade e a estratégia são os principais fatores para obter um bom desempenho no esporte, assim como no jogo de xadrez. Não tem mistério, então se você se dedica para aquele esporte, você consegue alcançar o êxito. Em um futuro não tão distante, poderemos ver os candidatos dessa peneira disputando o campeonato do tradicional futebol americano. A gente participa da Liga Universitária de Futebol Americano, que tem cerca aí de 15 a 20 universidades. E as maiores universidades hoje aqui do Brasil já têm o futebol americano. Então as restantes agora estão começando a montar times para ingressar aí nesses torneios. Ela se tornou uma lenda em julho ao conquistar o tricampeonato na principal prova do Mundial de Águas Abertas. A atleta Ana Marcela Cunha é nossa convidada aqui no Espaço Unisanta para uma entrevista exclusiva. Eu não tinha nem completado 2 anos ainda, foi no começo do ano de 94, nasci em 1992, e minha mãe me colocou na creche escola, porque ela precisava trabalhar e precisava que me deixar em algum local. E quando ela chegou lá, que ela gostou muito dessa creche escola, só que quando ela chegou, ela viu que tinha uma piscina. E ela ficou meio com medo, porque eu nunca fui muito quieta, tipo assim, na praia quando a gente ia, ela me deixava na piscininha, ela virava para pegar alguma coisa para comer ou para beber na mesa, quando ela viu eu já estava engatinhando para ir para o mar. Então, meio que ela ficou com medo de que eu pudesse, sei lá, por algum vacilo de alguém, cair na piscina. E aí ela ficou enchendo o saco do pessoal que ela só ia deixar ficar nessa escolinha e tal, se eles pudessem aprender a nadar, que eu fizesse uma aula, né, para ensinar e tudo.
E aí a escola terminou aceitando e eu terminei começando a aprender a nadar assim, né? Por causa da encheção de saco da minha mãe na escola. Por eles terem tentado ser atletas e tentado algo a ser melhor, sabe? De tentar, sei lá, seleções e resultados bons, terminou que foi um incentivo, sim, para eu poder escolher um esporte. E isso, para mim, foi, assim, muito bom, porque eles não me obrigaram a fazer natação. Eu aprendi a nadar, fui gostando, minha mãe fazia ginástica rítmica, mas eles deixaram sempre aberto à escolha. Eu fiz futsal, eu fiz capoeira, eu fiz vários outros esportes. E o que eu terminei escolhendo realmente foi a natação. Bom, o meu primeiro técnico, assim, né? Antes eu tinha professores, mas o meu primeiro técnico, ele fez um treino no mar um dia e a gente estava indo a favor da contra-maré, né? Que a gente a maré estava de enchente, a gente estava indo ao contrário dela. Então a gente pegou bastante correnteza e a gente não nadou tantos metros, mas a gente nadou muito tempo. E aí na volta, como a correnteza estava a favor, ele falou assim: pessoal, já que não tá muito longe, vamos colocar aqui. Ele levou uns cintos e tal, ele já tinha pensado nisso, na verdade, né? Ele levou uns cintos e umas cordas e a gente amarrou, tipo, eu e mais 5 no barco, e a favor da corrente a gente foi levando, assim, o barco, sabe? E aí terminou que virou uma coisa que a gente fazia de vez em quando, assim, dia de domingo, a gente ia pro mar para nadar um pouco, a gente sempre escolhia o horário que estaria contra a maré para ir, a favor para voltar puxando o barco. Então, meio que pegou essa brincadeira, assim, né? Comecei a ter alguns resultados a partir do PETIS 1, PETIS 2, que é com 11, 12 anos. Na piscina, eu nadava as provas de fundo já, 800, 1.500, 400 livre, né? E na cidade a gente tem mais a prova, na verdade, de 200, 400 e 800. E eu me classifiquei para a minha primeira seleção nacional, assim, né? Eu fui representar o Brasil em Portugal, então meio que é o que chama Multination, a competição. E depois dessa competição, eu ao mesmo tempo já fui fazendo algumas maratonas, porque em Salvador, na Bahia, né, tem uma tradição muito grande da maratona aquática. É uma história, então, assim, o circuito de maratona aquática tem até mais provas do que um campeonato baiano, por exemplo. Então, é como se fosse o regional aqui que a gente chama, né? Então, assim, a gente tinha muito mais regionais de maratona do que regionais de piscina. E sempre foi uma tradição muito grande, desde o mirim até o sênior, sempre tem algumas competições lá, né, de maratona. Então, o incentivo lá para essa modalidade é muito forte. E eu terminei fazendo, gostando, e aí comecei a nadar algumas provas. Eu não tinha idade ainda para nadar as provas longas, então meu pai assinava um termo de compromisso e tudo, para que eu pudesse, não competir com as outras meninas, porque eu não tinha categoria, mas para eu poder nadar essas provas mais longas, porque eu gostava, tinha interesse. E aí terminou que eu comecei a ganhar essas provas, mesmo não participando da competição em si, mas eu nadava junto, largava junto e chegava na frente. E aí foi despertando essa paixão diferente pela maratona, pelos resultados também que eu vinha tendo. E quando eu ganhei minha primeira prova lá, de uma das meninas que faziam parte da seleção de maratona aquática nacional, foi tipo assim, nossa, tão nova e já está, né, assim, ganhando de uma menina que faz hoje parte da seleção. Então, começou a despertar esse interesse diferente. Eu comecei a fazer o circuito brasileiro. E aí, em 2006, com 14 anos, eu peguei minha primeira seleção de maratona aquática também, né? Era a minha terceira seleção, eu tinha participado de 2 na piscina. A minha terceira seleção já foi pela maratona. E aí, meio que eu fui deixando a piscina de lado, fui nadando sempre um pouco mais de maratona. Fui me preocupando com resultados mais em maratona também do que na piscina. E aí, fui seguindo aí. Final do ano de 2006, foi a primeira vez que eu tinha ido para o Campeonato Mundial em 2006, né? Mas no final do ano, numa competição em Vitória, Espírito Santo, aconteceu o Open. E nesse Open, meu pai, conversando com o Márcio, que é técnico aqui da Unisanta, começou a conversar com ele, trocar ideia, a gente começou a trocar contatos. E no começo do ano de 2007,
eu vim para uma etapa aqui da Renata Gondi, que era a primeira etapa da Copa do Mundo, e eu fiquei entre as 10 primeiras, assim, e aí o Marcelo Teixeira ficou interessado por causa da história da Renata Gondi, então meio que foi uma coisa encaixando na outra. E em março eu terminei já me mudando para aqui com a família, com tudo, mas o principal foi porque a família Teixeira, assim, eles não queriam que eu viesse sozinha, eles falaram, não, você vai vir, mas você vai vir com sua família, né? Você é muito nova, a gente sabe que com 15 anos, né, viver em república, assim, é bem diferente, ainda por cima, tipo, república de estudos é uma coisa, república de esporte é totalmente diferente. Então eles foram, assim, ajudando a gente, eles arrumaram o apartamento para a gente poder ficar aqui o tempo também, para até se reestruturar e tudo. Então, foi a ajuda, né? E eu acho que o que mais cativou a gente, porque realmente eles pensam aqui muito em família, né? E no momento que eles falaram, não, você não vai vir sozinha, você vai vir com sua família. Então, assim, foi uma coisa que, tipo, apaixonou a gente. E aí a gente começou a ver Santos como que era a cidade, né? Porque São Paulo, todo mundo, pô, São Paulo é muito agitado, São Paulo é a cidade dos negócios, mas Santos é totalmente diferente, nem parece que você está em São Paulo, assim, falando. O interior tem praia, é uma coisa que a gente gosta muito, então foi que foram casando, assim, as coisas. A única coisa que a gente não se acostumou ainda um pouco é com o frio, porque Salvador, inverno, chega a 23, 22 graus, né? Então, é muito diferente realmente, é difícil de se acostumar, mesmo 10 anos já quase fora, né? É uma coisa que a gente sente, assim, um pouco ainda. Mas é uma cidade que acolheu a gente super bem também, né? É uma cidade que a gente tem a tranquilidade de morar, de viver, então isso ajuda bastante. Eu treino de segunda a sábado, domingo é o único dia que eu tenho folga, né? Segunda, terça, quinta e sexta eu tenho treinos pela manhã e pela tarde, eu tenho a parte física, né? E no finalzinho do dia eu vou na fisioterapia também, que eu faço a prevenção, tudo para não ter nenhum tipo de lesão, que graças a Deus eu nunca tive. Quartas e sextas eu tenho um treino só pela manhã e depois tem a parte física também. E todo dia estou aqui na faculdade também para encerrar o dia ali com chave de ouro e volto para casa quase que dormindo já, que no outro dia, 7 da manhã, tem que estar de pé. Então assim, é um dia que 24 horas é pouco. Se tivesse mais um pouquinho seria perfeito. E amanhã você confere a segunda parte dessa conversa. O Espaço Unisanta de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta às 1h05 da tarde com mais novidades na Santa Cecília TV. Até lá!